planejador, na sequência didática que está na semana, sabe aquela trilha de aprendizagem que a prof manda na segunda? Então, junto com ela, você tem logo depois um documento que diz assim, ó, orientações para o mapa de aprendizagem, tá? É lá que está escrito. Você não tinha visto, Vitor? Mas dá uma olhadinha que tem lá sim, a prof já mandou com bastante antecedência, justamente para que vocês pudessem se preparar aí bem tranquilo, tá bom? Bom, então vamos começar a nossa aula. Eu tô vendo ali que vocês não têm mais nenhuma dúvida, então a prof queria começar a aula o seguinte, olha, essa aula, ela vai fazer uma revisão para o simulado de amanhã, tá? Mas a gente não vai revisar todo o conteúdo, a gente vai revisar alguns pontos chaves, certo? Alguns conteúdos, assim, que serão cobrados e vocês serão avaliados, então, aí nesse simulado 2, tá bom? Vou pedir para vocês pararem de ficar mudando de lugar, porque aí, enquanto a professora fala, eu tô vendo vocês se mexerem aí, né, e aí atrapalha um pouquinho aqui o raciocínio da professora, eu já me perco. Então, escolham um lugar para sentar, prestem atenção na aula, porque a gente está revisando o conteúdo do simulado, tá bom? A gente vai começar lá com a apostila. No final da sua apostila, verifiquem para mim se vocês têm ali uma folha escrito anotações. Vai lá no finalzinho, não é da matéria matemática, tá? É lá no finalzinho da apostila. Enquanto isso, eu vou compartilhando a minha tela aí para a gente fazer um banco de fórmulas, tá bom? Fica mais fácil da gente trabalhar dessa forma. Deixa eu ligar aqui a nossa luzinha, né? Que vocês já relataram que fica bem melhor assim. Perfeito. Aí. O da Natália tem. Oi, Bruno, tudo bem? Então, ó, pessoal, vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui bem, que fica fácil de eu visualizar. Então, vou mostrar para vocês, né? Aqui tá a minha apostila, ó, lá no final da apostila, você tem, assim, essas anotações, tá? Então, são folhas, tá vendo? Oi, Rafael, você tem aí algumas anotações, ó, são folhas de anotação para você fazer algum registro aí que seja pertinente para o seu estudo. Se você não quiser usar esse espaço da sua apostila, não tem problema nenhum. Você pode também fazer no caderno de matemática, tá bom? Aí precisa pegar o caderno, certo? Não tem problema, Vitor, tá? Bem tranquilo. Bom, então a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. Esse assunto, polígonos, ele é um assunto até bem gostosinho da gente estudar, né? Porque é algo que mexe aí no final da apostila, Valéria. Quem tá, acho que é o Otávio, né? Tá sem página. Eu não vi página aqui. Deixa eu ver. Tá sem página, mas é no final. É a última página, tá? A que você vai fazer agora. Oi, Clarissa. É lá onde aparece a palavrinha anotações. Então, tem um monte de linha, você pode usar esse espaço ou o caderno de matemática. Muito bem. Então, vamos lá, sexto ano. A gente vai criar, então, um banco de fórmulas. Por quê? Porque a prof enviou para vocês na plataforma Iônica e também no Clipe Escola uma relação dos conteúdos que vocês devem se dedicar aí para o estudo. É claro que o capítulo 8 de vocês, ele é bem extenso, né? Não daria aí para a prof colocar todos os conteúdos no simulado. Seria até cansativo, né? E a gente só tem 5 questõezinhas. Então, a prof escolheu ali os conteúdos que são essenciais para um aluno de sexto ano saber, para poder aí já chegar no sétimo, até porque a gente está quase lá, né? Já estamos terminando o ano, vejam só. Setembro já está aí na segunda semana, né? Outubro, novembro, dezembro. Olha, gente, acabou. Rápido, né? Então, Yuri, que triste. Nada, Yuri, daqui a pouco você é aluno de sétimo ano, olha aí, que rapidez, hein? Então, tá bom, meus queridos, vamos lá. Então, você escreve lá para mim, banco de fórmulas. Ok? Então, a gente vai fazer, deixa eu arrumar aqui, que fica mais fácil de vocês enxergarem, perfeito? Nesse nosso banco de fórmulas, vão constar os conteúdos só do simulado. Prof, eu tinha mandado o trabalho errado, depois mandei o trabalho para você certo. Você recebeu? Clarissa, a prof comentou aqui um pouquinho antes dos trabalhos, mas a gente pode fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho o assunto do nosso simulado, e aí no finalzinho da aula a gente fala dos trabalhos, senão a gente fica indo e voltando, sabe, num assunto, e aí acaba que a nossa aula, né, fica um pouquinho bagunçada. Então, a prof já vê lá, já verifico, porque são muitos alunos, Clarissa, são o sétimo ano A e B e o sexto A e B.
né, dão quase aí 70 alunos, mais ou menos mais de 70 alunos, a prof não vai conseguir memorizar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiro, a prof disse assim para vocês, olha, vocês devem estudar os triângulos. Por quê? Porque a gente vai ter que aí verificar, não é mesmo? Quem são esses triângulos. Então, uma coisinha só, vamos anotar aqui, ó, a soma dos ângulos internos, tá? Do triângulo. Deixa eu só me certificar de que esse é o primeiro assunto. Ah, o perímetro de um polígono, verdade. Não tem a ver com triângulo, o triângulo vem na sequência. Vamos fazer na ordem? Porque aí a gente consegue gravar melhor, tá bom? Então, vamos lá, ó, polígono. Então, a prof disse assim, olha, você precisa estudar os polígonos, porém, você tem que saber quem é o perímetro. Então, no nosso banco de fórmulas, a gente vai anotar ali, ó, perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é uma informação que se refere a todos os lados de uma figura plana. E o perímetro, ele nada mais é do que a soma desses lados, tá? Então, a gente vai anotar aqui, ó, o perímetro é igual, anota aí para mim, ó, a soma, tá anotando? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aí, ó, perímetro é igual à soma de todos os lados de um polígono. Mesmo, e aí eu quero chamar atenção e, por favor, fiquem bem atentos nisso, tá bom? Mesmo que não apareça esta informação, certo? A gente vai ter que deduzir por meio de conhecimentos anteriores. Cauê, a prof pediu para parar de ficar trocando de lugar, porque distrai os colegas e atrapalha a aula. Então, escolha um lugar para sentar e se dedique em prestar a atenção no que a prof está dizendo. E, é claro, tirar as dúvidas se você tiver, tá bom? Então, escolha um lugar, Cauê, sente, pegue o seu material e fique atento à aula, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Até porque aí, assim, se alguém tiver alguma dúvida, fica aí um pouco mais fácil da gente visualizar aquilo que pode ser assunto do nosso simulado, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui para vocês, ó, vou pôr aqui, exemplo, tá? E você pode copiar aí nas suas anotações, no final da apostila ou no próprio caderno, tá bom? A gente não está usando nenhuma página por enquanto, a gente está revendo aqui um banco de fórmulas para que a gente possa resolver os exercícios propostos daqui a pouco. Tá legal? Então, exemplo, ó, vamos supor que a gente tem aí um retângulo, certo? E a prof diz assim para vocês, ó, lá no enunciado, né, vai aparecer as informações do enunciado e a imagem diz que aqui vale 10 centímetros, então o nosso comprimento vale 10 centímetros. Sobre o trabalho, que eu acho que tem aluno entrando depois. Nós combinamos em conversar sobre o trabalho, mas no final da aula, tá legal? Senão a gente se perde aqui no raciocínio que a gente tem para a revisão do simulado, perfeito? Então, vamos lá. 10 centímetros de comprimento, vamos supor aí que a gente tenha 3 centímetros de altura, certo? E aí a pergunta é o seguinte, qual é o perímetro dessa figura poligonal? Bom, a gente sabe que um retângulo, por definição, pertence à família dos paralelogramos, certo? E a família dos paralelogramos diz o seguinte, sexto ano A e sexto ano B. Os lados paralelos são iguais, né? A gente estudou isso quando a gente estudou aí a família dos paralelogramos. Então, pensa aqui comigo, se os lados paralelos são lados iguais, a gente tem que esse vale 10 centímetros e esse aqui também 10 centímetros. Perfeito? Ok. Os lados paralelos são iguais 2 a 2, né? Então, essa altura também corresponde a 3 centímetros. Vejam vocês, ok, Gustavo, vejam vocês que se a gente não tiver as informações, por meio de um conhecimento anterior, eu tenho que produzir essas informações, certo? Eu tenho que fazer o registro. Porque esse perímetro, olha lá a palavrinha perímetro, ele é a soma de todos os lados, então significa que eu tenho que somar todos, e não só 2, como tinha aparecido antes, tá bom?
Então, vamos lá. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho aqui 4 lados, então eu tenho que ter 4 informações. Perfeito? A gente pode fazer esse registro de 2 formas, tá, sexto ano? A gente pode fazer assim, um lado vale 10, o outro vale 10, um lado vale 3 e o outro vale 3. Legal? Somei aí todos os lados, tá bom? Então, 10 mais 10 é 20, mais 6, 26. Ok. Encontrei, então, o perímetro, certo? Porém, uma outra forma muito mais, assim, sexto ano, né, muito mais, assim, avançado, é a gente usar a nossa tabuada. O 10 apareceu 2 vezes, então eu posso escrever 2 vezes 10, mais 2 vezes, 2 vezes 3, né, que é a informação que aparece aqui, tá legal? E aí, então, calcular o perímetro da mesma forma, certo? Então, o nosso banco de dados está trabalhando aqui a ideia do perímetro, ok? Vou deixar aqui para quem quiser ir fazendo o registro. Mas o exemplo não é necessário copiar, tá? Se você estiver interessado, também não tem problema. Vamos para o nosso próximo conteúdo? Próximo conteúdo que a gente vai ver lá, que vai cair, são os ângulos internos de um triângulo. Cauê, a gente não está usando página, tá bom? A gente está fazendo um banco de dados aqui. A gente vai ficar atento na aula, oi, vamos lá? Senão a gente acaba se perdendo, né? Então, o próximo conteúdo diz assim, soma dos ângulos internos de um triângulo. E aí, vamos anotar então, ó, ângulos, pode anotar aí então na sua apostila ou no seu caderno, tá? Ângulos de um triângulo. A prof gravou uma aula para vocês e convidei todos a assistirem lá no canal do YouTube do colégio, que é a demonstração prática. Por que a gente pode concluir que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus? Então, se você tiver aí curiosidade dessa demonstração prática, pode voltar lá no canal do YouTube do colégio e assistir novamente, tá bom? Mas para nós aqui, a gente tem que entender o seguinte, ó, qualquer triângulo, vamos pensar em qualquer triângulo, o triângulo mais feio, se é que a gente pode chamar ele de feio, não é mesmo? Que existe é o escaleno, né? Porque ele é todo deformado, ele tem todos os lados lá, ó, com tamanhos diferentes, né? Então, a gente pode ver que esse é o maior lado, esse é o lado médio e esse é o lado menorzinho, o lado pequenininho, tá? Então, esse triângulo escaleno, embora ele seja aí um triângulo feio, né, vamos dizer assim, ele possui a soma dos ângulos internos, então a gente tem aqui, ó, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, sempre com 180 graus, tá? Então, é interessante que você escreva aqui, ó, ângulos de um triângulo igual a 180 graus. E aqui embaixo você pode colocar assim, ó, soma dos ângulos internos, ok? Então, quando a gente somar esses ângulos internos, a gente tem que encontrar a resposta sempre como 180 graus, perfeito? Então, mais uma informação aí para o nosso banco de fórmulas. Dando sequência, a prof enviou para vocês as áreas. Então, agora a gente começa a estudar a área de alguns quadriláteros, certo? Aqueles quadriláteros que são notáveis, tá? São aqueles quadriláteros que são os mais famosos. Quando a gente diz notável, é porque a gente estuda eles mais profundo, não é um quadrilátero qualquer, tá bom? Então, vamos lá? Dando sequência aqui, ó, a gente vai ver, então, a área de alguns quadriláteros. E aí, a prof já vai colocar a área de todos, até porque a gente está fazendo um banco de fórmulas, certo? Então, a gente vai escrever assim, ó, aqui, o nomezinho do nosso polígono, e embaixo a fórmula que ele pertence. Combinadinho? Então, vamos lá. Quadrado. Coloca aí no seu banco de fórmulas. O quadrado, a fórmula que calcula o espaço interno, porque a área é isso, né, é o recheio, lembra? Que nas aulas a prof usa a bolachinha traquina para dar uma ideia? Então, o recheio, o espaço interno do polígono, ok? Do quadrado, é dado por área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Então, eu multiplico, lembrando que isso é uma potência, a gente já estudou, e essa potência também pode ser escrita não da sua forma abreviada, né, da sua forma maior, lado vezes lado, o que não é comum, tá bom? Até porque aí no 7º ano a gente vai ver
que a gente vai usar só a potência, tá legal? Então, é bom a gente ir se acostumando com isso, perfeito? Vamos para frente? Então, a gente estudou ainda o retângulo, ok? E a área que calcula a fórmula que determina o espaço interno do retângulo, então, é AR é igual a base vezes a altura. Tudo bem, gente? Vamos para mais uma, então. O paralelogramo. Vejam vocês que a área do paralelogramo se repete, né? E aí também houve uma demonstração, não assim fisicamente cai da aula. Gustavo, vamos deixar aí as conversinhas para depois, vamos ficar atentos, tá bom? Porque o que vocês escrevem no chat, a prof vai ler para saber se há alguma dúvida, para saber se eu posso ajudar. Aí, quando vocês registram informações que não tem muito a ver com o conteúdo, acaba atrapalhando quem está bem atento e bem dedicado, inclusive a prof também, tá bom? Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. E aí, eu vou usar uma caneta rosa para mostrar para vocês, ó, que essas duas figuras, né, esses dois polígonos possuem a mesma fórmula. Então, na verdade, a gente não precisa memorizar duas. Memoriza uma só e lembra que pode ser utilizado nos dois. Perfeito? Ok. Vamos um pouquinho para frente? Aí a prof falou assim, olha, é interessante, deixa eu arrumar a folha aqui, é interessante que vocês também memorizem, que saibam utilizar a fórmula que trabalha a área do trapézio, né? Então, é o AT, certo? Como é que a gente faz, então, para calcular a área do trapézio? O trapézio é aquela figura que pertence à família dos trapézios. Existem 3 tipos de trapézio, na verdade. O trapézio escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo, que a gente vai se dedicar aí num estudo futuro no 7º ano, tá? Aqui, a gente só vai entender que para calcular aí a área interna, né, a área, o espaço que tem dentro dessa figura, a gente precisa saber que a base maior mais a base menor, ou seja, o espaço maior, né, que corresponde ali ao segmento de reta da base, mais o espacinho menor, o segmento menor da base, vezes a altura, deve ser, então, divididos por 2. Até aqui eu acho que tá tranquilo, né? E aí, eu não sei se acabou a sua folha, mas a folha da prof, ó, acabou. Eu vou dar sequência aqui numa folha embaixo, tá bom? Deixa eu puxar aqui, que às vezes alguém ainda tá terminando de registrar, né? Aqui, deixa eu enquadrar, que fica bonzinho para vocês. Pronto. Ok. Vamos, então, dar sequência? Prof, mas ainda tem mais? Tem, gente. Vamos por aqui, ó, que a gente ainda deve memorizar, ou então usar essas formas aí no nosso simulado 2, e você deve estar se perguntando, prof, vai poder usar as fórmulas para fazer o simulado? Vai. Por isso que a prof pediu para anotar na apostila. Você pode recorrer a elas aí no finalzinho, tá bom? Por isso a gente está fazendo o banco de fórmulas, perfeito? Então, vamos lá. A gente tem ainda uma figura que lembra uma pipa. Quem que é? O losango. Como é que a gente calcula o espaço interno? A área desse losango. Vamos lá. AL é igual. Então, área do losango, tá? A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, certo? E para fechar tudo, a gente tem aí o tão famoso triângulo. Ok? Como é que faz? A área do triângulo. Prof, como é que eu não confundo? Deixa eu arrumar aqui. Como é que eu não confundo, então, o trapézio com a área do triângulo? Lembrando que o trapézio, ele tem aí... Cauê, eu não entendi, mas tudo bem. Ó, ele tem ali 2 bases, né? O triângulo não. O triângulo tem uma só. Tá? Então, para calcular a área do triângulo, a gente vai pegar a base, vai multiplicar pela altura e ainda vai ter que dividir por 2. Vejam vocês que é bem parecido, né? Só que um trabalha base e altura, e o outro vai falar sobre as diagonais, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem o registro. Aqui tá todo o conteúdo que a prof pediu para vocês se dedicarem um pouquinho mais, né? Intensificar os estudos, porque é aquilo que vai cair aí no seu simulado, tá bom? Cauê, para eu repetir qual momento você quer que a prof retome, não tem problema, só me orienta. Porque aí a gente falou muita coisa, né, já, e eu queria... do triângulo, ok. Do losango.
o losango diz assim, você tem, vamos fazer as imagens aqui? Talvez fique mais fácil. Então, o losango é aquela figura que lembra um quadrado, né? Porém, nem sempre os ângulos internos serão de 90 graus, tá? Por isso que a gente não pode falar que ele é um quadrado. O losango, ele possui... Oi? Pode falar. Não? Então, vou dar sequência. Ó, a gente tem aqui uma diagonal e outra diagonal. Claro que quando a gente fala de fórmula, a gente vai ter valores associados a essas informações. Então, aqui a prof não pôs nenhum valor. Já aqui, ó, eu associei 10, 3, tá? Então, quando a gente fala em valores, é porque haverão informações numéricas. Então, a fórmula do losango diz que você vai pegar a informação que diz a diagonal maior, então vamos supor que ela vale 20 centímetros, tá bom? Multiplicar pela menorzinha, vamos fingir que ela vale 15 centímetros, e ao você substituir essas informações, então você tem lá a área do losango, ok, Yuri? É igual a 20 vezes 15 dividido por 2. Aí é continha, né? Aí a gente pode fazer aí multiplicando e depois dividindo. Lembrando que como a gente já estudou fração, toda fração é uma divisão. Então, após você multiplicar, você vai dividir por 2, perfeito? Sobre o triângulo, para a gente repetir um pouquinho ali para o Cauê recordar. O triângulo, então, vamos separar aqui, ó, só para a gente não misturar. Vou voltar aqui assim, deixa eu organizar os meus papéis, senão daqui a pouco eles caem da mesa. Ótimo. Então, o triângulo, ele possui, vamos pegar um triângulo bem facinho aqui, ó, um isósceles, aonde esse lado é igual a esse, tá? O triângulo, ele possui base, então é aquilo que sustenta, ó, é essa informação aqui. Vamos associar aí um número a ele, não sei, 12 talvez? Ok. E a altura? Queridos, e aí vem informação importante. A altura, ela é sempre o segmento de reta, ou seja, um pedacinho da reta que vai fazer 90 graus com a base. Então, lembra do L? Ele vai fazer sempre um Lzinho. O Lzinho corresponde àquele quadradinho, né, que a gente tem lá, que representa um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a altura, professora? Não. Aqui é lado. Olha o ângulo, é de 90 graus? Não é. Então, eu não posso afirmar que isso é uma altura. Mas e aqui, ó, vamos traçar uma reta, ó, um pedacinho de uma reta, eu vou fazer pontilhado só para que vocês consigam visualizar, tá bom? Só que esse meu pontilhado, olhando ali no computador, não ficou muito visível, né? Aí, pronto. Então, a gente fez ali um pontilhado para falar, aqui está a altura. Prof, como é que você sabe que a altura é aí? Bom, eu sei que a altura é aqui, por quê? Porque aqui eu consigo fazer um quadradinho. Olha o Lzinho aparecendo lá, né? Ó, a gente tem isso e isso. Então, a minha altura é sempre perpendicular à base, tá? E não sei, vamos supor que seja 3 de altura. Aí fica fácil, Cauê, a gente vai pegar a fórmula que diz a área do triângulo é igual à base. Quanto vale a base? 12 vezes a altura. Quanto vale a altura? 3. E tudo isso, no final, deve ser dividido por 2, tá bom? Ah, perfeito, legal. Bom, então agora que a gente já aí verificou, fez a nossa revisão das fórmulas, vamos para os exercícios? Então, eu vou pedir para você voltar a sua apostila, tá? Eu vou virar... Opa, isso aqui é do 7º ano. Deixa eu me organizar aqui. Muito bem. Eu vou pedir para você pegar, de nada, a sua apostila na página 198, tá bom? Aonde a gente vai fazer o estudo de alguns exercícios do nosso Amplie, certo? Todo mundo? Então, vai lá, vou te dar um tempinho, você pega aí o seu lápis, né, se você estava com a caneta. Queridos, a gente tem uma série de exercícios, porém aqui os primeiros, eles são exercícios introdutórios, os quais a prof vai deixar para vocês fazerem aí como estudo particular e individual, tá? Então, o exercício 1, o exercício 2, vão ficar para vocês como exercício opcional, tá bom? Então, você pode escrever aí do ladinho, opcional, porque eles são exercícios muito simples, certo? E aí a prof, como não contemplou
isso lá no simulado 2, né? Eu não pedi para vocês, olha, estudem a definição, porque vai cair definição. Eu acho que é inviável a gente fazer eles aqui na aula, tá legal? Então, o 1 e o 2 fica aí como opcional, perfeito? Vamos para o 3. O exercício 3, então. Esse a gente vai fazer... Olha eu mexendo aqui a minha câmera. Aí, desfocou. Pronto. O exercício 3, vou colocar ele aqui, ó. Tá? O exercício 3 é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Então, ele diz assim. Uma sala de aula em formato retangular. Então, peraí. Veja que ele já deu aí, no início do exercício, o polígono que a gente está trabalhando. Então, vamos só registrar o formato para a gente poder entender aí o que o exercício quer da gente. É como se a gente fizesse aí um borrão, né, um rascunho. Então, uma sala em formato retangular tem 3,5 metros de largura. Aonde fica a largura, gente? Aqui. A largura é a nossa altura. Então, ele diz que aqui eu tenho 3,5 metros. Sabendo que o perímetro... Opa! Não, Otávio, isso já é lá na página 198, é o exercício 3. A gente já saiu da parte das anotações. Lá era o banco de fórmulas, a gente já fez. Certo? Agora a gente tem que voltar para a página 198 para poder resolver o exercício. Você tem um espaço lá no próprio Ampli. Então, resolva lá, tá bom? Vejam só. Sabendo que o perímetro... Gente, qual a informação, então, que o exercício nos deu? Ele já me deu a resposta. Ele já falou, olha, o perímetro é... Então, peraí. Desta sala é de 12,6. A gente sabe que para eu descobrir o perímetro, não é mesmo? Eu tenho que somar esses 4 lados, perfeito? Porque é um retângulo. Então, a gente teria lá 1, mais 2, mais 3, mais 4 informações. Perímetro fora. Eu não entendi, Cauê, mas explique melhor para mim, por favor, tá bom? Então, a gente sabe que essa largura vale 3,5 metros, essa daqui também vai valer 3,5 metros. Concordam comigo? Não, o lado de fora é outra coisa, Cauê. Perímetro é a soma dos lados, como a gente viu ali, né, no nosso banco de fórmulas, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui, ó, 3,5 mais 3,5, certo? Eu sei essas informações? Ainda não, mas vamos terminar de ler o enunciado para ver se ele dá isso para a gente? Quanto mede o comprimento? Quanto mede o comprimento? 5 e 6? É isso ou 5,6? Ah, deve ser um 5,6. Ah, tá. Então, vamos ver se é isso mesmo? Mas qual a ideia que a gente tem que ter para achar essa informação? Primeiro, o perímetro eu vou ter que substituir aqui na minha fórmula, tá? Por quê? Porque a gente sabe a resposta dele. É 12,6,6. Quanto é 3,5 mais 3,5? É 7. E aí, pessoal, a gente vai entender um pouquinho e recordar a história da equação. Lembra que quando a gente não sabe, isso mesmo, depois de diminuir, a gente ainda tem que dividir, né, Yuri? Porque eu tenho 2 lados, né? Eu tenho tanto o comprimento de cima quanto o comprimento de baixo. E aí, sexto ano, a gente vai recordar um pouquinho de que quando a gente não sabe, a gente chama de quem? De x. Lembra disso? De x? Porque é a nossa incógnita, né? É o valor desconhecido. Tá, nesse pratinho aqui do lado da balança, a gente tem x mais x, ok? E quanto é x mais x? 2x, né? 1x mais 1x, 2x. Perfeito, professora. Como que a gente termina esse exercício, então? A gente termina dessa forma. Para eu achar o x, eu preciso isolar. Então, vamos isolar? Vamos deixar ele sozinho? Quem está atrapalhando? 7,0. Então, ele é positivo, eu vou trabalhar a operação inversa. E tudo isso, ó, a gente já viu antes, tá bom? Então, 12,6 menos 7,0, opa, é igual a 2x. Ok? Yuri, calma, vamos analisar com calma isso daí, tá? Como é que a gente faz essa conta? Vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos fazer aqui do ladinho o nosso rascunho. Rascunho. Então, vamos lá.
12,6 menos 7,0. 6 menos 0 é 6. 2 não dá, né? A gente tem que emprestar aqui, vai dar 0. 7. 8, 9, 10, 11, 12 vai dar 5,6. Perfeito? Então, vamos anotar. 5,6, que é igual a 2x. Tudo bem, gente, aqui? Sim ou não? Sim, né? Tá. Então, 5,6 dividido por 2 é igual a x. Mas dá uma olhadinha, ó. 2x, para deixar o x sozinho. Aí, Bruno, beleza. Eu gosto quando vocês colocam assim, porque daí dá segurança, a gente sabe que vocês estão acompanhando. Então, 2 dividido, né, tá multiplicando, eu passei dividindo, vai dar 2,3. Esse é o valor de 2,3. Eu nem dividi, como é que eu sei que é isso? Vamos lá. Dividindo por 2. Vou fazer aqui o meu rascunho, ó. Vai dar 2, vai dar 4. Lembrando que aqui a gente pode, né, incluir o 0 lá, para ficar com o número igualzinho. 20, então, o mais próximo seria o 20 mesmo. É porque o 6 vai passar. Então, vai dar 40. Perfeito? Dá 2, gente, não tem 0 aqui não, vai ser... vamos fazer de novo? Não gostei aí da minha explicação, não, vou fazer de novo aqui. Então, completando casinha decimal, esse 0 sai, 2 vezes 20 é 40, agora ficou melhor. Sobrou 16. 16 não dá, né? Então, vai ter que pôr uma vírgula aqui e acrescentar um 0, que vai dar 8. 2 vezes 8, 160, né? 20 vezes 8, resta o 0. Quanto que deu, então? 22,8, tá bom? Ai, gente, não dá para ver e a prof fazendo. Aí, então, o nosso x aqui, ó, é igual a 2,8. No exercício, esse é o item D. Então, item D, tá? Vamos analisar a pergunta? Diz assim, ó, quanto mede o comprimento? Mas espera aí, gente, vamos lembrar aqui um pouquinho? O nosso comprimento são 2. É o comprimento de cima e o comprimento de baixo, não é isso? Então, esse vale 2,8 e esse vale quanto? 2,8, ok? Isso significa que eu preciso somar os comprimentos. E aí, eu vou chegar, então, em 5,6. Ou seja, o item D não resolve o exercício, embora eu tenha encontrado o comprimento, tá bom? Então, a gente tem lá que é o item B. Item B, ok? Como tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como tá aqui, ó, na apostila da prof, certo? Ele faz aqui todo o percurso que a gente já fez ali. Tá legal? Então, a letra B é a correta para a pergunta deste problema, certo? Vou dar um tempinho ali. Embora a gente tenha descoberto o valor do x como 2,8, ele quer o comprimento. O comprimento são 2. Então, deixa eu pôr aqui, ó, comprimento superior e o comprimento inferior, tá bom? Ok, Natália? Deu certo? Para quem finalizou, a gente vai avançar um pouquinho, tá? A gente vai ir lá para a página 199. Beleza? Beleza. Então, na página 199, o exercício 8, tá bom? Vou mais um pouquinho, Natália, para frente, tá? E aí, se você quiser, a gente pode retornar no 3 depois, combinado? Então, vou aqui para frente um pouquinho, vamos separar. Agora é a página 199. Ai, desculpa, gente, me deu um acesso de tosse aqui. Exercício 8, tá bom? Se você já quiser ir fazendo o exercício 8, pode fazer, não precisa prof terminar, tá? Porque ali tá mais 5 graus. Ixi, Yuri, não entendi a sua pergunta. Mas eu vou ler aqui, e aí quem sabe na leitura do enunciado até você entenda, né? Então vamos ver. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Opa! Quem é o x? O x, ele não tem o transferidor. Ah, Cauê, você tá de brincadeira comigo, né? Cauê, a gente não tá usando o transferidor. A gente tá usando o conhecimento sobre ângulos internos.
não é? Não tem nada a ver com transferidor. Aqui a gente tem que usar o nosso banco de fórmulas. E a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, espera, se o x está localizado no ângulo, vocês podem ver, vou até mostrar aqui para vocês, ó, por que não, né? A gente, focou bem direitinho. Olha o nosso x aqui, ó, ele está destacado, certo? E como ele está destacado, está relacionado, então, ao nosso ângulo interno. Então, significa que a gente precisa usar a ideia da soma dos ângulos internos. Um triângulo, ele tem 3 ângulos. Ai, gente, desculpa, tô engasgando comigo mesma. Um triângulo tem 3 ângulos, ok? Então, vamos colocar essas 3 informações. Um ângulo vale x mais 1, certo? Lembrando que a gente tem aí 3 ângulos, 3 informações que correspondem juntos a 180 graus. Gente, de novo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. A soma, então, mais e mais. Quantos ângulos internos tem um triângulo? 3. Então, é sempre 3 informações. Uma informação vale x mais 1, e aí eu vou compartilhar de novo aqui, porque fica mais fácil pra gente, né, ó. Focou? X mais 1, x mais 5 e o próprio x. Uau! Então, agora ficou mais fácil. X mais 1, x mais 5 e o próprio x. Agora, pessoal, os ângulos internos, ele usava seu conhecimento absolutamente maior que a soma dos ângulos internos. Nossa, Vitória, eu não entendi qual foi o intuito dessa explicação, não entendi nem a explicação. Se você quiser colaborar com a aula, vou pedir para você explicar ali, tá bom? É uma equação, né? A gente já viu que a gente tem vários xzinhos aí, e que para melhorar essa resolução, eu preciso juntar esse x. Então, ó, 1x mais 1x mais 1x, eu tenho 3x, não é isso? Vamos ver a parte numérica? 1 mais 5 é 6. E a gente sabe que ao somar isso tem que ser igual a 180 graus, certo? Aqui até faltou as bolinhas, né? Vamos colocar para ficar bem coerente. A gente viu lá de equações que o intuito é deixar a nossa incógnita. E você vai falar, prof, o que é isso mesmo? É a letra A. É o valor desconhecido. Tá bom? Então, vamos deixar o nosso x sozinho. Quem é que está atrapalhando ele aqui? O 6. Esse é o primeiro cidadão. Então, vamos lá. 3x é igual a 180 menos 6, certo? Por que menos, prof? Porque ele era positivo e para isolar eu preciso trabalhar a operação inversa. Perfeito? Então, o que era mais vai virar menos. Então, 3x é igual. 180 menos 6 é 174. Ó, já deu para fazer o cálculo. A gente está facilitando, né? Então, vamos deixar o x sozinho. O 3 que está multiplicando, ele vai ser jogado para o outro pratinho, a operação inversa, que é quem? A divisão. Então, 174, olha lá, ó, divididos por 3. Então, x é igual. Vamos fazer o nosso rascunho aqui? Vamos, senão não dá para dividir, né? Eu não consigo fazer esse cálculo de cabeça. Então, vou colocar aqui divididos por 3. 17 na tabuada do 3, o mais próximo é o 5. Não é que vai dar 15? E vão sobrar 2. Vamos abaixar o 4, ó. 24 na tabuada do 3 é o 8. E o resto é 0. Então, x é igual a 58 graus. Olha o que o exercício pergunta. Determine o valor de x. Então tá fácil, eu já determinei. 58 graus. Certo? Ok aqui, pessoal? Tranquilo. Não tô vendo ninguém escrever ali no chat, então acho que a gente pode dar sequência. Vou deixar um tempinho aqui para você ir finalizando o seu registro aí, tá bom? E para quem já terminou, vai fazer a gentileza para mim de vir aqui na próxima página, na página 200, tá bom? Na próxima página, a gente tem o exercício 10, o exercício 11, que são exercícios opcionais, assim como o 1 e o 2 e o 4, né? E todos os outros que estão na página 199.
Esses que a prof está resolvendo com você nesse momento da nossa live são exercícios que são direcionados ao simulado, tá bom? Por isso que a gente está dedicando aqui um tempo maior a eles, perfeito? Mas nada impede, sexto ano, de que vocês estudem em casa e que resolvam os outros exercícios também, tá legal? Então, exercício 12, vamos lá? Deixa eu pegar uma folha aqui para a gente resolver, essa não, mas essa sim. Então, exercício 12. A página é agora 200, ok? Exercício 12. Eu sei que tem alguns alunos que já estão até terminando 12, né? Vamos lá? Vou fazer a leitura do 12 então, tá bom? Quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para recobrir o piso de uma cozinha retangular, cuja medida do comprimento de 2,8 metros e a medida da largura de 4. De 4 metros. Então, vamos pensar. A gente tem aqui uma parede, tá? É parede ou é um piso? Desculpe. Piso. Então, a nossa cozinha está aqui, né? Aqui é o chão da nossa cozinha. A pergunta é, se ela é retangular, quanto eu preciso comprar de material para poder ir colocando aqui, então, lá as minhas lajotinhas, né? As minhas cerâmicas no piso da minha cozinha. Primeiro, eu estou determinando o espaço interno. Quanto cabe dentro do piso da minha cozinha? Isso significa que eu tenho que usar a fórmula da área. Identificando o polígono e fazendo uma análise do exercício, a gente diz que ele é retangular, o piso. Então, eu preciso usar a fórmula do retângulo. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, certo? Isso aí é o que tem que ficar aqui, ó, memorizado por nós, tá bom? Olha só o que está escrito, pessoal. De uma cozinha retangular cujo comprimento, então o comprimento é de 2,80 metros, e a sua largura é de 4 metros. É uma cozinha bem grande, né? Então, substituindo as informações na nossa fórmula, a gente tem base. Quem que é a base? É o meu comprimento, né? Então, 2,8 vezes a minha altura, que é quem? Justamente a largura aí do piso da cozinha, que é 4. Agora tá fácil. Agora basta a gente multiplicar. Vamos fazer o nosso rascunho? Rascunho. Então, bem rapidinho, ó, que essa continha aqui é bem tranquila, né? Quando a gente tem, então, uma multiplicação com o número decimal, a gente esquece a vírgula, faz normal. 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 2 é 8, e 8 mais 3 é 11. E aí, no final, é que eu conto a vírgula. Uma casinha? Uma casinha. Ou seja, a área da cozinha é de 11,2 metros quadrados. Prof, eu vou ter que almoçar, tá bom? Tranquilo, Gustavo, tá? Então, resolvido aqui o 12, certo? Boa prova para você, bom simulado. Se você aí à tarde, né, separar um tempinho para estudar matemática, a prof está à disposição na Iônica, você pode postar as dúvidas lá, tá legal? Até lá, então. Vamos dar sequência? Tchau, tchau, Rafael. Gente, a nossa aula termina 11h50, tá? 11h50. Aguenta aí, quem puder esperar, aguenta aí, que a gente ainda não terminou, tá legal? O exercício 13. Vamos lá? Vamos fazer o 13 também? Então, separamos aqui a informação do 12, ainda na página 200, certo? Exercício 13. Perfeito? Vamos ver o que diz lá no exercício 13? Ele diz assim, um losango, olha lá para quem tinha perguntado, né, da fórmula do losango. Um losango tem diagonais medindo 3,5 centímetros e 6,5. Então, ele dá aqui, ó, diagonais. Vou anotar aqui só para ficar fácil da gente entender, tá? As diagonais. Uma vale 3,5 centímetros e a outra vale 6 centímetros. Com base no valor da diagonal, a gente consegue visualizar quem é a diagonal maior e quem é a diagonal menor. Perfeito? Então, presta atenção. 3,5 é menor que 6. Então, já está explícito que esse é o meu desenho e essa informação é o meu desão, ok? Então, diagonal maior. E aí, ó, qual é a área?
Então, para isso, eu preciso saber a nossa fórmula. Então, a área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A área do losango, acho que aqui dá para todo mundo ver, né? É igual a 6 vezes 3,5 sobre 2. E aí, pessoal, a gente estudou toda aquela parte de fração no segundo bimestre e a gente sabe que aqui a gente pode fazer cancelamento. Fica muito mais fácil do que sair multiplicando e depois dividindo. Prof, cancelamento? Você pode simplificar esses dois, ó. Qualquer lugar é para fazer isso? Não. Só quando eu tiver uma multiplicação. Se aqui fosse uma adição, eu já não poderia, tá? Não é permitido. Então, perfeito, ó. 6 dividido por 2 é 3. Olha como fica mais fácil. Então, a área do losango é 3 vezes 3,5. Aí tá fácil, vamos para o nosso rascunho, então. Por que tá fácil? Porque é só calcular a multiplicação. E a gente já viu que ao multiplicar número decimal, eu esqueço a vírgula e faço normal. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E conto a casinha só no finalzinho, né? Então, a área do losango, aí do exercício 13, nada mais é do que 10,5 centímetros ao quadrado. Pessoal, parece que eu ouvi alguém falar no microfone, alguma dúvida? Não? Então tá, vou deixar aqui para vocês irem então copiando, certo? Ok? Calma, gente, calma que a gente vai ter que primeiro falar aqui um pouquinho do nosso simulado, tá? E não tem problema, se vocês quiserem conversar logo depois da aula sobre o trabalho, a prof, fica mais um pouquinho, tá legal? Perfeito? Acho que já deu tempo de copiar, né? A gente tem ali agora o exercício 14, tá? Vamos fazer o 14. Então, ok aqui. Muito bem. Vamos fazer o 14. A página é a mesma. Deixa eu pegar a caneta azul aqui. Página 200. Exercício 14. Tá bom? O exercício 14 diz assim: Vitória está confeccionando embalagens como mostra a figura ao lado. Para fazer as embalagens, a Vitória usa um molde abaixo. Então, tem um ladinho ali, né? Formado por triângulos equiláteros. Opa, todos os lados são iguais. De lados medindo 6 e a altura 5,2 centímetros. Quantos centímetros quadrados de papel a Vitória usa em cada embalagem? Não considerar as abas. Então, aquele pedacinho onde ela cola, eu não preciso fazer. Primeiro, a gente tem o molde em formato de triângulo. Então, para isso, eu vou ter que calcular o espaço interno de cada triângulo. E o exercício diz que são 4 triângulos, basta contar, né? 1, 2, e a base dele ali seria o 4. 1, 2, 3, 4. Lateral e base. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2, certo? Certo, prof. Então, vamos substituir as nossas informações? Ele diz, ó, que tem lados medindo 6, então, peraí, base 6, altura 5,2. E tudo isso ainda é divisível por 2, conforme a forma, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá para a nossa simplificação, que a gente viu ali no exercício anterior, fica mais fácil, né, ó? 6 dividido por 2 é 3, então, eu posso calcular só 3 vezes 5,2. Vamos fazer aqui o nosso rascunho? Dá para ver? Dá, né? Rascunho. A gente tem 5,2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 5 é 15. Uma casinha, uma vírgula. Então, área total de um triângulo. 5,6 centímetros ao quadrado. Só que, gente, a pergunta, olha lá, sexto ano, atenção, porque às vezes você faz o simulado, chega na resposta e já sai marcando aí no gabarito, né? Então, atenção, porque a pergunta diz assim, ó, quantos centímetros quadrados de papel ela usa na embalagem? Não é em cada triângulo. Na embalagem, eu tenho 4 triângulos. Então, o certo é eu pegar a área de um e multiplicar por 4. Vamos fazer isso? Então, a área
total, que é a área da embalagem, é igual a 4 vezes a área de apenas um triângulo. Certo? E aí, a gente, então, vai finalizar o exercício. Vamos para o nosso rascunho? Eu tenho mais um espacinho aqui, ó, a gente pode fazer aqui. 15,6 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Então, 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. 4 vezes 1 é 4, mais 2 é 6. 1 vírgula, 1 vírgula. Então, olha lá, 62,4 centímetros quadrados. Então, aqui, ó, a gente finaliza o exercício. Tudo bem? Aqui a gente chegou ao final da nossa aula. Tem mais um exercício que eu gostaria de fazer, até porque ele é um exercício parecido com aquele que está no simulado. E é o último. Então, se houver algum aluno que há necessidade aí de sair da aula, porque já deu bem o tempinho certo, vocês podem sair, não tem problema, eu vou passar só o exercício e aí vocês podem tentar fazer sozinhos e conversar com a prof lá na Iônica, tá bom? Então, vou virar aqui, ó, para eu fazer. Ele é o exercício que está lá na próxima página, é o exercício 16. Isso aí, 16. Vamos lá? Vamos ver o que diz o 16? Então, a página, esse é o último, tá? A página é a 201, o exercício 16, certo? Diz assim, Francisco desenhou um quadrado. Opa! Então, vamos só reproduzir. Opa, é um quadrado, né? Não um retângulo. Quadrado. Pronto. Um quadrado com lado medindo 6 centímetros ou metros? 6 centímetros. Em seguida, desenhou o quadrado EFGH, cuja área mede quádruplo da área do quadrado menor. Então, perfeito. Ó, 4 vezes esse tamanho. Então, faço um quadradão maior, certo? Tchau, prof, fica com Deus, eu tenho que almoçar. Otávio, você também, boa prova, bom simulado para você, tá legal? Bom estudo, se cuida. Letrinha A, quanto mede a área do quadrado maior? Ah, tranquilo, né? Vamos pensar assim, como é que eu sei quanto mede a área do quadrado? Tchau, Cauê. Letrinha A, como é que eu sei quanto mede a área do quadrado maior? Eu calculo a do pequenininho e multiplico por 4. Ah, olha lá, o Yuri já até fez. Então, peraí, a área do quadrado pequenininho é igual a 6 ao quadrado. Essa é a forma, né? Então, a área do quadrado é 6 vezes 6, 36. Então, essa é a área do quadradinho pequeno. Para eu saber a letrinha A, eu vou pegar a área do quadradinho pequeno e vou multiplicar por 4, porque ele diz o quê, gente? Que a informação é o quádruplo. Então, é 4 vezes aquele valor. Então, a área do quadrado maior é igual 4 vezes 6, 24, 4 vezes 12, 13, 14. 144 centímetros quadrados. Então, tem que ler com atenção ali, tá, Cauê? Que você vai ver que só pensei quanto cabe ali. Na verdade, não. Na verdade, a gente calcula o do pequeno por fórmula da área. Vamos anotar? Ó, aqui, o cálculo é lado ao quadrado. Essa é a fórmula, né? Tá bom? Vamos, então, para a letrinha B? Quanto mede o lado do quadrado? Ah, ele quer o lado. Ok. Tchau, Victor. Bom, o lado do quadrado, se eu tenho, então, a informação aqui da área, basta eu tirar a raiz, né? Porque se a área é ao quadrado, o lado é a operação inversa. Isso, Yuri, aí mesmo. Mas vamos calcular. Será que é 12? Será que é 13? E agora? Qual é a raiz? Então, ó, aqui não é a área, né? Aqui é, é o lado. O lado do quadrado maior é igual a raiz de 44. Raiz de 144 é 12. Então, respondendo a letrinha A, esse lado vale 12, esse vale 12, esse vale 12, esse vale 12. Vamos para a letrinha B? Não, você acertou, Yuri, é 12. Tá certinho. Vamos lá para B? A B diz assim, ó, quanto mede o perímetro do quadrado maior? Ah, tranquilo. Perímetro não é a soma de todos os lados? A gente tem 4 lados. Todos valem a mesma coisa, valem 12, porque é um quadrado. Então, a gente pode escrever, o perímetro é igual a 4 vezes 12.
O perímetro é igual, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. Então, 4. Não tem o quadrado aqui, porque a gente não está falando de área, né? E isso, Yuri, ó, a gente só está falando aí de comprimento. Então, seja como se a gente pegasse um fio e abrisse aí todos os quadradinhos, tá? 48 centímetros. Queridos, esses são os exercícios que eu queria fazer com vocês, justamente porque eles contemplam os conteúdos que são do simulado. Eu sei que tem alguns alunos aí que gostariam de saber do trabalho, eu vou deixar esse aqui para vocês irem finalizando a cópia, então, quem está finalizando aí, né? E tem alguém que quer me perguntar sobre o trabalho, ou se a pessoa que ia perguntar do trabalho, não sei se já saiu da aula ou não, o Bruno não. Então, Bruno, lembrando que você cola só uma vez para mim o link, aí vai dar bem certinho, eu já finalizo a correção, tá bom? Legal. Então, Nath, já que você não tem dúvida e também não quer saber, pode, Yuri, pode falar no microfone, ele está aberto, não tem problema. Para quem não tem mais dúvida, ó, um beijo da prof, se cuidem, por favor. E, gente, bom simulado para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Yuri, pode falar no microfone, a prof está te ouvindo aqui. Tchau, Gabi, beijinho. Yuri, cadê você? Agora ele vai falar. Tchau, Gabriele. Tá escutando? Tô escutando, Yuri. Tô escutando. Pode falar. É sobre o trabalho. Sabe o link que você mandou na... Acho que foi na trilha de aprendizagem sobre o trabalho avaliativo. Eu não consegui entrar no link, aí eu fiz pelo papel e mandei na plataforma. Ah, tá, Yuri, mas a prof não vai avaliar o papel. A prof vai entrar, não é um link, é um site. Uhum. Você pode clicar na aba da internet, ou você pode copiar e colar. Você entra lá no seu PDF, cola, né, porque a prof mandou as orientações. Mas você pode digitar. Eu testei em casa e dá bem certinho, tá bom? Tente assim e não tem problema. A prof estendeu o prazo até sexta-feira, dia 11. Certo? Já que você já tinha feito, então você vai proceder dessa forma. Você pega todas as informações que você pôs no papel e só vai transpor para mim lá naquele link, tá? E aí enviar para mim, combinado? Então tá bom. Já vi que você respondeu ali que tá combinado. Então, ok, pessoal, bom descanso para vocês, um bom simulado, se dediquem, estudem. Se as dúvidas ainda aparecerem, tá? Vocês podem aí conversar comigo na Iônica e no Clipe Escola, ó. Beijo. E até mais.